O Segredo de um Século. Mel Brooks quebra o silêncio sobre seus atores mais loucos. Aos 98 anos, o lendário Mel Brooks, uma força incontrolável da comédia, finalmente soltou a língua. Após décadas de silêncio, ele revela os nomes dos 6 atores que, segundo suas próprias palavras, o deixaram louco no set. E as razões, acreditem, são tudo menos o que se esperaria. Há um peso inegável em suas palavras agora. Um peso que só um homem que viveu quase um século de brilhantismo e caos pode carregar e que já não se preocupa com a diplomacia. Brooks, que construiu um império à base da anarquia cômica, senta-se com um sorriso astuto, pronto para desvendar os nomes daqueles poucos que conseguiram transformar sua alegre loucura em uma frustração genuína. Além do ódio, uma revelação inesperada. No entanto, à medida que ele fala, torna-se evidente que o ódio que sentia por eles não é ódio de forma alguma. É algo mais complicado, mais humano e infinitamente mais fascinante. Ele começa reconhecendo o que todos já sabem. Não lhe resta nada a provar. Prêmios, aplausos de pé, décadas de risadas ecoando por todo o mundo, tudo já é seu. Mas agora, sem nada a perder, ele se inclina para as histórias que antes o mantinham acordado à noite. Ele os descreve não como inimigos, mas como tempestades que ameaçavam destruir seus sets cuidadosamente construídos, apenas para deixar para trás o tipo de destroços perfeitos, o tipo que o público amaria para sempre. A lista, ele diz, não é o que as pessoas esperam. Não se trata de grosseria, traição ou fracasso. Não. Trata-se de como esses 6 atores, com sua genialidade e desafio, conseguiram testar sua paciência de maneiras que ninguém mais ousou. Eles o atrasaram, o fizeram duvidar de si mesmo, o forçaram a lutar por cada risada e cada fala. E, no entanto, quando as câmeras rodavam e as luzes se acendiam, eles transformavam sua frustração em magia inesquecível. A afeição por trás da frustração. Um romance complicado. Ele expressa isso com simplicidade, mas o peso em sua voz trai o afeto subjacente. Não se trata apenas de irritação. Trata-se de ser desafiado repetidamente por pessoas que não se contentavam com risadas fáceis ou cenas simples. Pessoas que exigiam mais dele, delas mesmas, do trabalho. Ele ri baixinho ao recordar as batalhas. Mas há uma doçura em seus olhos que diz que ele não trocaria esses momentos por nada. E assim, ele começa a levantar a cortina, convidando-nos ao mundo selvagem e desordenado, onde a comédia foi forjada a partir do conflito. Ele nos adverte que essas foram as pessoas que o fizeram querer arrancar os cabelos, mas também foram as pessoas que o ajudaram a construir sua lenda. Cada nome em sua lista conta uma história de amor e exasperação, tão entrelaçadas que é difícil saber onde uma termina e a outra começa. O primeiro tormento. O caos contagiante de Dom DeLuise. Comecemos com aquele que não conseguia parar de rir o suficiente para terminar uma única cena e que fez Mel querer arrancar os cabelos. Ele ria tanto, tão frequentemente, que até Mel Brooks pensou que a piada era às suas custas. Dom DeLuise não era apenas um homem que ria. Ele era um homem que não conseguia parar de rir. E esse traço singular tornou-se tanto sua maldição quanto seu encanto. No set, sua risada era como um trovão. Súbita, imparável e impossível de ignorar. Cada fala, cada gesto, cada sobrancelha levantada de um colega ator era suficiente para enviar Dom a um colapso de histeria. No início era cativante até contagiante. Mas como Mel rapidamente aprendeu, quando você tenta filmar uma cena e cada tomada é arruinada por risadinhas incontroláveis, o cativante pode se tornar exasperante. O caos realmente começou durante A História do Mundo Parte Brim. Embora Mel pudesse rastrear o padrão até seus primeiros dias trabalhando juntos, neste set ele se tornou uma tempestade em grande escala. Havia uma cena, uma fala simples, nada mais, onde Dom explodiu em gargalhadas antes que a câmera sequer começasse a rodar. Mel ficou ali, de braços cruzados, vendo Dom se dobrar, ofegando por ar. A equipe teve que parar.
Esperaram. As câmeras paradas enquanto o rosto de Dom ficava vermelho e lágrimas escorriam por suas bochechas. A batalha por uma cena. Quando a paciência se esgotou, aconteceu repetidamente. Mel gritava, ação! Uma dúzia de vezes, e uma dúzia de vezes, Dom desabava. Cada tomada arruinada custava tempo, dinheiro e paciência, mas de alguma forma também iluminava o ambiente com uma estranha alegria. Desesperado para manter o set em movimento, Mel tentou de tudo para driblá-lo. Ajustou os ângulos da câmera para que Dom não precisasse olhar para os atores que mais o faziam rir. Posicionou adereços para bloquear sua visão. Ele até encenou tomadas para que Dom não estivesse em tela no exato momento em que deveria falar, na esperança de captar uma fala limpa antes que a risada explodisse novamente. Mas nada funcionou. Não importava o que Mel fizesse, Dom encontrava algo, um olhar, um som, uma pausa, e voltava a cair em uma risada incontrolável. E, no entanto, fora das câmeras, era impossível não amar Dom. Entre as tomadas, ele trazia massa caseira para a equipe, servindo-os ele mesmo e enchendo o set com o cheiro de alho e calor. Ele contava histórias, fazia com que todos se sentissem em família e transformava a filmagem mais estressante em algo que parecia mais uma festa. A equipe o adorava. Mel nunca conseguia ficar bravo por muito tempo, porque assim que parecia que Dom o havia levado ao limite, ele entregava uma fala com um timing e brilho tão perfeitos que toda a frustração desaparecia. O caos contagiante que melhorou o cinema. Mel Brooks admitiria mais tarde, quase relutantemente, que a energia selvagem, imprevisível e contagiante de Dom DeLuise tornou seus filmes melhores. Cada risada que arruinava uma tomada também elevava o espírito de todos na sala. Era um caos, sim, mas também era magia. Mel pode ter se esgoelado gritando com ele, tentando mantê-lo na linha, mas no fundo sabia que não havia mais ninguém que pudesse trazer aquele tipo de faísca para seus filmes. A chuva de aço vestida de charme. Se Dom era um tornado de risadas, a próxima na lista era um furacão de controle, e Mel ficou preso bem no olho da tempestade. Ela questionava tudo, desde as falas até a mobília, e de alguma forma sempre provava que Mel estava errado. Madeline Kahn pisava em seus sets não como uma simples atriz, mas como uma força implacável de escrutínio, envolta em charme. Cada cena, cada sílaba, cada movimento era objeto de seu exame silencioso, mas firme. E sua chegada geralmente sinalizava o início de uma batalha que Mel tanto temia quanto secretamente ansiava. Porque a natureza meticulosa de Madeline, por mais exasperante que pudesse ser, quase sempre revelava falhas que ninguém mais ousava notar. Era sabido que ela chegava atrasada, pisando no set, tranquila e serena, enquanto todos os outros vibravam de impaciência. Mel fulminava com o olhar, a equipe murmurava, mas assim que as câmeras rodavam, Madeline transformava a tensão em brilhantismo. Ela mudava o diálogo na hora, reescrevendo falas com uma confiança casual que desafiava qualquer um a se opor a ela. Em um momento infame durante Banzé no Velho Oeste, ela se recusou categoricamente a filmar uma cena devido ao sofá em que sua personagem deveria sentar. Mel espumava. A equipe se agitava nervosamente, mas ela insistiu que o sofá estava errado, que distraía do tom da cena. Contra seus instintos, Mel o substituiu. E quando viu o corte final, admitiu. Ela estava certa o tempo todo. Sua dinâmica era tão estranha quanto inegável. Eles se respeitavam profundamente, mas colidiam constantemente. Dois gigantes criativos empurrando a cena em direções opostas. O perfeccionismo de Madeline não se tratava apenas de sua própria atuação, mas de elevar tudo. A iluminação, o set, o fluxo do diálogo. Ela não apenas reescrevia suas próprias falas, mas também sugeria melhorias para seus colegas de elenco. Sua confiança de voz suave mascarava uma vontade de aço. Era um caos, sim, mas era um caos que elevava o nível para todos. Suas exigências, suas perguntas, sua recusa em aceitar algo menos que o melhor, forçaram Mel e sua equipe
a ir além do que acreditavam ser possível. As cenas em que ela trabalhou se tornaram mais nítidas, mais engraçadas e mais memoráveis. E embora a paciência dele se esgotasse, Mel finalmente a reconheceu como uma de suas maiores colaboradoras. Por trás das discussões e dos longos silêncios entre as tomadas, jazia uma profunda compreensão mútua. Mel saía furioso, resmungando sobre sua teimosia. Mas ele sabia que ela via coisas que ele não podia, detalhes que faziam a diferença entre o bom e o genial. E ela sabia que, por mais que ele reclamasse, confiava em seus instintos. No final, o perfeccionismo dela se tornou o espelho em que Mel viu suas próprias falhas e seu próprio potencial. Ela o ensinou a ir mais devagar, a questionar-se, a exigir mais de sua arte. E embora ele nunca admitisse no calor do momento, muitas vezes se pegava secretamente grato pelas batalhas que ela travou. A precisão dramática versus a anarquia cômica. Mas se Madeline era a perfeccionista, o próximo na lista era tudo sobre a precisão e fazia Mel se sentir como um músico de jazz preso em uma banda de música. Um dos maiores de Hollywood, mas no set de Mel, eles eram água e azeite. Esse era Gene Hackman, uma potência do drama, um mestre da intensidade e um homem que trazia seriedade a cada papel que tocava. Mas no set de O Jovem Frankenstein, essa mesma intensidade colidiu de frente com o gênio desinibido e caótico de Mel. Hackman havia construído sua carreira sobre a disciplina, a precisão e o respeito pelo ofício. Mel, por outro lado, prosperava com a imprevisibilidade, deixando uma cena respirar, colapsar e se reformar em algo selvagem. Foi uma aliança incômoda desde a primeira tomada. Hackman se aproximava do set como se fosse um terreno sagrado. Ele exigia estrutura. Os ensaios eram sérios, medidos, com propósito. Esperava que todos permanecessem no personagem, que respeitassem o momento, que honrassem o trabalho. Mas a filosofia de Mel era o oposto. Ele acreditava que a comédia vivia nos erros, nas rachaduras da atuação, nos surtos espontâneos de riso que não podiam ser roteirizados. Essa diferença de filosofia se tornou palpável durante as filmagens da infame cena do ermitão cego. Enquanto o resto do elenco ria e saía do personagem entre as tomadas, Hackman permanecia estoico, recusando-se a deixar o absurdo tirá-lo do foco. Seu silêncio entre as tomadas se tornou quase mais alto que os gritos de Mel. A equipe observava como Hackman fuzilava com o olhar cada vez que alguém arruinava uma tomada rindo. Para ele, isso não era apenas uma cena, era um ofício, uma responsabilidade com a audiência. Mel uma vez brincou dizendo que tentar dirigir Hackman era como tocar jazz ao lado de um metrônomo. No entanto, dessa tensão surgiu algo inesquecível. A cena incômoda, hilária e perfeitamente sincronizada se tornou uma das mais icônicas do filme. A tensão criativa que deu magia à comédia. A seriedade de Gene Hackman trouxe um peso inesperado à comédia, tornando cada risada mais nítida, cada piada mais inesperada. Ele demonstrou que mesmo dois estilos completamente opostos poderiam, por um momento, criar magia. Mas o custo dessa magia foi claro. As filmagens se estenderam mais do que o esperado. Hackman pediu mais ensaios do que Mel jamais achou necessário. A energia no set se tornou tensa, e embora o produto final tenha sido brilhante, ambos os homens concordaram em silêncio que nunca mais trabalhariam juntos. Mel admitiu mais tarde que Hackman foi brilhante, que sua intensidade deu à cena uma profundidade que ninguém mais poderia ter alcançado. Mas ele também confessou que o choque deixou cicatrizes que nenhum deles queria reviver. Hackman deixou uma atuação que resistiu ao teste do tempo, mas sua partida também deixou uma lição silenciosa para Mel. Nem todos os grandes atores pertencem ao seu mundo caótico. O ritmo que eles criaram juntos foi extraordinário, mas insustentável. A desafiadora que buscou a verdade na comédia, em seguida veio aquela que questionou tudo. Não apenas a direção de Mel, mas a essência de cada cena. Cada fala era um debate.
Cada cena, um duelo. E, no entanto, ela entregou magia. Essa era Cloris Leachman, a desafiadora que transformou cada momento no set em uma batalha de vontades e inteligência. Onde outros poderiam ter se acovardado diante da personalidade gigantesca de Mel, Cloris se manteve firme, seus instintos afiados cortando sua visão caótica como uma lâmina. Ela questionava tudo, desde o significado por trás de um olhar até o peso de uma única pausa. Para ela, a comédia era um assunto sério, e ela se recusava a se contentar com nada menos que a verdade, mesmo nos momentos mais absurdos. Desde o primeiro dia de filmagem, Cloris deixou claro que não estava ali apenas para receber instruções. Ela estava ali para construir algo próprio. Cada nota que Mel lhe dava era recebida com uma pergunta. Cada cena que ele montava se tornava uma discussão. Ela o empurrou, exigiu explicações, explorou motivações que ele não havia considerado. Enquanto Mel imaginava uma comédia ampla e uma energia selvagem, Cloris pressionou por algo mais profundo e sombrio. Ela argumentou que, mesmo no humor, tinha que haver camadas, algo real sob o riso, algo que desse à audiência mais do que uma simples piada para levar para casa. Tudo chegou a um ponto crítico com seu papel como Frau Blücher em O Jovem Frankenstein. Mel a imaginava como assustadora, mas brincalhona. Uma mulher estranha cuja presença incomodava as pessoas sem deixar de manter o humor leve. Mas Cloris não via assim. Para ela, Frau Blücher era trágica, ferida, talvez até monstruosa, e ela se recusou a se tornar apenas mais uma piada. Cena após cena, ela insistia em adicionar peso às suas falas, alongando os silêncios, dando a cada palavra um fio de ameaça que inquietava até mesmo a equipe. Mel brigou com ela no início, retrucando que ela estava complicando demais as coisas. Mas quando a viu trabalhar, não pôde negar que ela tinha razão. Sua busca implacável pela autenticidade atrasava tudo. As cenas levavam o dobro do tempo para serem filmadas. O ritmo habitual de Mel, rápido, furioso e alimentado pelo riso, desorganizava-se. No entanto, cada vez que as câmeras finalmente capturavam o que ela queria, o resultado era inegável. Ela trouxe uma profundidade à comédia que Ellie nem sabia que precisava. Com o tempo, Mel desenvolveu uma admiração relutante por seu brilhantismo. Ele resmungava sobre sua teimosia, revirava os olhos para suas intermináveis perguntas, mas, em particular, admitia que ela tinha um dom para extrair verdades ocultas mesmo do material mais bobo. Ela o forçou a defender suas ideias, a pensar mais profundamente, a se importar mais, e os filmes ficaram melhores por isso. Mesmo com todo o caos que causou, Mel não podia deixar de respeitar sua coragem de enfrentá-lo, de exigir mais quando outros simplesmente obedeciam. Cloris demonstrou que a comédia não precisava ser superficial, que mesmo as cenas mais extravagantes podiam carregar uma corrente subterrânea de emoção e significado se a luta por isso fosse suficiente. O fogo no roteiro, o demônio longe da tela. Mas nem mesmo os desafios de Cloris puderam preparar Mel para a tempestade imprevisível que foi Richard Pryor. Ele trouxe fogo ao roteiro, mas seus demônios o mantiveram fora da tela. Richard Pryor era diferente de qualquer pessoa que Mel Brooks já havia encontrado. Desde o momento em que entrou na sala de roteiristas de Banzé, no Velho Oeste, ele a dominou sem tentar. Cada palavra que ele pronunciava cortava o barulho. Cada piada, por mais afiada ou perigosa que fosse, parecia vir de um lugar onde ninguém mais ousava ir. Sua mente trabalhava mais rápido do que qualquer um podia acompanhar, entregando falas tão cruas quanto hilárias. Richard não apenas contribuiu para o filme, ele o acendeu. Sem ele, a história teria faltado sua agudeza, sua audácia, sua bravura. E, no entanto, quando chegou a hora de ficar diante da câmera, tudo desmoronou. Mel havia escrito o papel principal de Bart pensando em Richard. Ele não conseguia imaginar mais ninguém carregando o peso do xerife que entra em uma cidade cheia de ódio e a vira de cabeça para baixo. Richard era perfeito.
Mas a perfeição não importava para o estúdio. Eles só viam o risco, o fogo impossível de conter. O estúdio só via as reuniões perdidas, as chegadas atrasadas, os sussurros sobre seus vícios e seus humores erráticos. Eles se recusaram a tê-lo como protagonista do filme. Mel lutou por Richard Pryor mais do que por qualquer outra coisa antes, mas no final, ele perdeu. A decisão do estúdio despedaçou algo dentro dele, deixando uma raiva silenciosa que nunca se desvaneceria completamente. E, no entanto, mesmo despojado do protagonismo, as pegadas de Richard estavam por toda parte. Seu humor estava incrustado no diálogo, sua visão na espinha dorsal da história. Sem sequer aparecer em tela, ele moldou o coração de Banzé no Velho Oeste. Sua inteligência, sua dor, sua perspectiva deram alma ao filme. Mel o chamou de um raio engarrafado. E como um raio, era lindo, poderoso e impossível de reter. A presença de Richard no set era imprevisível. Alguns dias, ele chegava carregado de energia, soltando ideias e reescrevendo cenas inteiras na hora. Outros, ele estava distante, perdido em si mesmo, inalcançável. Ele ficava em silêncio sem aviso prévio, os olhos sombrios por algo que ninguém ousava nomear. Mel tentou acalmá-lo, tentou guiar a tempestade, mas Richard não pertencia a ninguém, nem mesmo a si mesmo. Partiu o coração de Mel deixá-lo ir. Cada risada no filme carregava um traço do brilho de Richard, mas também carregava o fantasma do que poderia ter sido. Mel nunca deixou de imaginar como teria sido. Richard parado no centro do caos que ajudou a criar, assumindo o papel para o qual havia nascido. Ainda assim, mesmo das sombras, Richard deu ao filme seus momentos mais poderosos. Sua energia selvagem o definiu, mesmo sem seu rosto para reivindicá-la. Mel o chamou de insubstituível e insuportável, mas acima de tudo, inesquecível. O amor no campo de batalha criativo. E então, havia a pessoa que melhor conhecia Mel, a mulher que compartilhou sua vida, seu amor e suas batalhas mais ferozes. Quando sua esposa é também sua crítica mais ferrenha, o set se torna um campo de batalha. Essa foi a realidade em que Mel Brooks mergulhou todos os dias que trabalhou junto com Anne Bancroft. Para a maioria, o casamento é um refúgio, um porto seguro das tempestades da ambição e do ego. Mas para Mel e Anne, era a própria tempestade. Seu amor era feroz, mas seus choques criativos eram lendários. No set, eles eram iguais e adversários, cada um empurrando o outro para lugares que nenhum teria alcançado sozinho. Era estimulante e exaustivo. A cúspide da sua colisão profissional chegou durante Ser ou Não Ser. Mel havia escolhido Anne como protagonista, não apenas porque era brilhante, o que era, mas porque acreditava que a conexão deles poderia acender algo extraordinário na tela. O que ele não antecipou foi o quão implacável ela podia ser quando se tratava de sua direção. Cada escolha que ele fazia, ela a questionava. Cada nota que ele dava, ela a examinava. Cada cena que ele planejava, ela a perscrutava como se fosse um interrogatório, seus olhos escuros o desafiando a defender cada palavra. Em um dia memorável, Mel sugeriu que ela dissesse uma fala com mais vulnerabilidade. Anne, ereta, com os braços cruzados, simplesmente levantou uma sobrancelha e perguntou por quê. O silêncio que se seguiu disse tudo. Mel gaguejou uma resposta, percebendo naquele instante que ela já havia pensado na fala 10 vezes mais profundamente do que ele. Suas brigas não eram barulhentas, mas intensas. Uma batalha de mentes mais do que de vozes, e se desenrolavam na frente de uma equipe que há muito tempo havia aprendido a se manter afastada. A dualidade da grandeza, quando o amor desafia a arte. No entanto, por baixo de cada discussão havia um respeito inegável, e Anne nunca desafiou Mel por vaidade. Ela o fazia porque se importava, porque acreditava na história tanto quanto ele,
e porque não o permitiria se safar com nada menos que seu melhor esforço. Mel passou a depender de sua perspicácia, de sua indisposição em deixá-lo em paz, de sua capacidade de ver as rachaduras em uma cena antes de qualquer outra pessoa. Ela cortava suas bobagens com um único olhar, e mesmo quando o enfurecia, ele sabia que ela tinha razão. Quando a câmera parava de filmar, no entanto, a guerra se dissolvia em ternura. Em casa, não havia batalhas. Apenas momentos tranquilos, tomando chá e risadas discretas sobre as escaramuças do dia. Mel se maravilhava com a facilidade com que ela podia mudar. Como a mulher que o havia mergulhado em dúvida no set podia então apoiar a cabeça em seu ombro e perguntar sobre seus sonhos. No final, suas brigas criativas se tornaram parte de sua história de amor. Prova de um vínculo forte o suficiente para suportar até os críticos mais severos. Anne elevou Mel, não apenas como diretor, mas como homem, lembrando-o de que o amor nem sempre vem suavemente. Às vezes, ele vem na forma de um desafio que nunca pode ser totalmente vencido. O caos essencial de Mel Brooks. Um legado imortal. Esses 6 atores deixaram cicatrizes, risadas e atuações inesquecíveis, mas juntos moldaram a caótica obra-prima que é a carreira de Mel Brooks. Eles arruinaram tomadas, desafiaram a direção e às vezes quebraram seu espírito, mas tornaram seus filmes atemporais. Para Mel Brooks, o caos não era apenas inevitável, era essencial. Ele o buscava, o convidava e o deixava incendiar seus planos cuidadosamente traçados. Onde outros ansiavam por ordem e obediência, Mel prosperava na desordem de vontades conflitantes e personalidades imprevisíveis. Quanto mais os atores colidiam com ele, mais vivo o trabalho se tornava. O cadinho da genialidade. Brooks sempre acreditou que se todos estivessem confortáveis, ninguém estava realmente criando. O set de um filme de Mel Brooks não era um santuário, mas um campo de batalha onde discussões explodiam, risadas descarrilavam dias inteiros, e a linha entre o gênio e o desastre era incrivelmente tênue. E, no entanto, nesse cadinho de atrito e frustração, algo extraordinário sempre surgia. Não se tratava apenas de fazer as pessoas rirem, tratava-se de fazê-las sentir algo mais profundo. A tensão entre sua visão selvagem e o desafio de seus atores deu às cenas sua agudeza, sua profundidade, sua imortalidade. A filosofia de Mel era inabalável. A grande comédia vem do atrito. Sem resistência, não há faísca. Sem alguém para resistir, não há surpresa. Ele não queria atores que simplesmente obedecessem. Ele queria atores que ousassem lutar pela verdade em cada fala, mesmo que isso significasse lutar contra ele no processo. E eles fizeram isso repetidamente, forçando-o a aprofundar, a pensar mais e a dar mais do que ele acreditava ser possível. O amor disfarçado de ódio, um reconhecimento tardio. Olhando para trás agora, Mel compreende que o amor e a luta eram a mesma coisa. Aqueles choques não eram apenas obstáculos, eles eram o próprio coração do que fez seu trabalho perdurar. A risada em seus filmes ainda ressoa porque foi conquistada com esforço, nascida não da facilidade, mas da bela loucura de artistas que se recusavam a se conformar. É essa loucura, essa tensão implacável tecida com amor, que garantiu seu lugar na história de Hollywood. E embora o tenha deixado machucado e sem fôlego, ele não teria querido de outra forma. E aos 98 anos, Mel finalmente os nomeia não por despeito, mas por gratidão, por terem moldado o homem em que ele se tornou. No final de tudo, Mel admite que as pessoas que o deixaram louco foram as que o fizeram grande. Por décadas, ele contou histórias de suas batalhas com eles, salpicadas de sarcasmo e falsa indignação. Mas por baixo do humor jazia algo mais profundo. Cada tomada arruinada, cada discussão interminável, cada recusa obstinada em ceder, o havia forçado a evoluir. Esses 6 atores, cada um à sua maneira,
o haviam formado como diretor e contador de histórias muito mais do que qualquer triunfo ou prêmio. Sem eles, ele disse, nunca teria descoberto o quão longe ele realmente podia ir. O segredo revelado. Amor disfarçado de caos. Olhando para trás, aos 98 anos, Mel finalmente permite que a verdade se revele para todos. Ele nunca os odiou de verdade. Seu suposto ódio era uma máscara, um escudo brincalhão para esconder o imenso respeito que sentia por cada um deles. Era amor em sua forma mais complicada. Amor que empurrava, amor que doía, amor que exigia mais do que ele acreditava ter para dar. Eles o tornaram mais perspicaz, mais corajoso e melhor. O legado do caos. Uma pergunta final à audiência. Ele espera que o público possa ver o que ele vê agora, que além do conflito havia um brilhantismo impossível de negar, que o caos não era apenas barulho, era parte da música. Cada risada que perdura em seus filmes foi paga com atrito e fogo, e foi isso que a tornou real. Quando as pessoas assistirem a essas cenas, ele quer que saibam que estão vendo mais do que comédia, estão vendo o produto da confiança, da luta e da frágil magia da conexão humana. Mel encerra sua confissão com um último pensamento, um lembrete da lição que passou toda a sua carreira aprendendo. O caos por trás da comédia nunca foi um defeito. Foi o segredo. Foi o que tornou a risada inesquecível, o que tornou os filmes atemporais. E se tivesse que fazer tudo de novo, ele não mudaria nada. Então, para sua audiência, ele deixa uma pergunta. A mesma pergunta que o persegue ainda. Qual desses 6 o surpreendeu mais? Porque ele sabe. É aí que a história realmente vive, nas surpresas. Porque no mundo de Mel Brooks, a frustração e o amor sempre compartilharam o mesmo palco. E que espetáculo foi! Obrigado por assistir. Não se esqueça de curtir e se inscrever. E nos vemos no próximo. Nos vemos no próximo. Nos vemos no próximo. Nos vemos no próximo.